Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Nós estamos estudando um ramo da biologia chamado ecologia. E a partir dessa videoaula, nós vamos estudar as relações ecológicas. Ana, o que são essas relações? São as interações entre os seres vivos, né? O efeito de um ser vivo, como ele reage, como ele interage com outro ser vivo. Seja ele da mesma espécie, vejam aqui dois leões da mesma espécie, sejam eles de espécies diferentes, como vocês estão vendo aí o passarinho e o crocodilo. Bom, então aqui eu fiz uma definição, né? Ó, relações ecológicas, interações que acontecem entre os seres vivos em determinado ambiente. Essas relações, elas podem ser harmônicas e desarmônicas, tá? O que é uma relação harmônica? A relação harmônica, ela pode ser que os dois seres vivos que estão interagindo vão se dar bem, ou seja, vão levar vantagem, tanto um quanto o outro. Então, a gente chama de mais, relação mais. O que é mais? É que tanto um ser vivo quanto o outro, eles vão levar vantagem. Um outro tipo de relação harmônica, ela pode ser mais zero. O que é esse zero? Um leva vantagem, mas o outro é indiferente. Então, observe que nas relações harmônicas, ou seja, que tem harmonia, nunca vai ter desvantagem. Nunca um ser vivo vai sair prejudicado, ok? As relações harmônicas, elas podem ser intraespecíficas, também chamadas de homotípicas. O que é isso? Anotem aí. Acontece entre indivíduos a gente representa com um triângulo, tá? Entre indivíduos da mesma espécie. Então, observe, intra dentro da espécie. Então, relações harmônicas intraespecíficas são aquelas que vão acontecer dentro da mesma espécie. Ou elas também podem ser interespecíficas. Inter é entre, né? Ou seja, entre espécies diferentes, ok? Mas as relações, elas podem ser também desarmônicas. Nas relações desarmônicas, né, dois indivíduos podem levar desvantagem, ok? Os dois podem sair prejudicados. Mas um pode levar vantagem e o outro desvantagem, ok? As relações desarmônicas, né? Da mesma forma que as harmônicas, elas também podem acontecer dentro da espécie intraespecífica ou homotípica ou entre espécies diferentes, ok? Então, veja, relações harmônicas, pelo menos um leva vantagem e não há desvantagem. Na desarmônica, pelo menos um leva desvantagem. E todas, né, tanto a harmônica quanto a desarmônica, pode acontecer dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Vou pedir para você pausar o vídeo e anotar agora os tipos dessas relações. Se você conseguir anotar direitinho isso daqui, nós vamos começar agora a falar um por um nessa sequência aqui de todas essas relações ecológicas. Então, vamos começar com o tipo da colônia, né? O que são colônias? Primeiro, tá vendo mais? O que significa? Significa que todos os seres vivos que estão interagindo, eles vão levar que vantagem, ok? Então, são organismos da mesma espécie, lembram que é intraespecífico, ok? Intraespecífico, dentro da mesma espécie. Mas o que é uma colônia específico? São seres vivos que estão anatomicamente unidos. Isso é a forma bonita de dizer que eles estão grudados. Então, olha essa colônia de bactéria aqui, né? As bactérias elas vão se reproduzindo e elas vão ficando grudadinhas. Então, quando a gente tem uma dor de garganta, a gente tem uma colônia de bactérias. Esses seres vivos, cada um é um ser vivo, mas eles se ajudam, né? Eles trabalham todos juntos em prol de uma única função, ok? E aí, então, esses indivíduos estão grudadinhos. Então, quando esses indivíduos estão grudadinhos, a gente chama de colônia. Outros exemplos, corais, né? São animais,
acredite se quiser. Esses corais que vocês estão vendo aqui, esponjas, aquele do Bob Esponja, sim, esponjas, corais, são todos colônia, são um monte de seres vivos que a gente não consegue distinguir, as cracas, né, que a gente não consegue distinguir, mas eles estão grudados, ok? Eu tenho dois tipos de colônia, as colônias homomorfas e as heteromorfas. Morfo, né, é forma. Homo, igual. Então, o que que acontece? Nas colônias homomorfas, os indivíduos são todos iguais e todo mundo faz tudo, ok? Não tem aquele que lava a louça ou aquele que limpa a casa, não. Na colônia, né, de uma forma... Tô brincando, né, gente? Na colônia, todo mundo faz tudo, então não existe divisão de trabalho, tem as mesmas funções. Na colônia hétero é diferente, né? Morfo, forma. Os indivíduos são morfologicamente diferentes, eles têm formas diferentes. Olha esse animalzinho aqui, ela chama obelia, ok? A obelia é uma colônia, é um monte de ser vivo grudadinho, né? Só que nós temos, por exemplo, um indivíduo responsável pela digestão, né? O outro responsável pela reprodução. Então, vejo que cada parte do indivíduo é responsável por uma função. Então, a gente fala que tem divisão de trabalho, ok? Lembrando que todos eles têm funções diferentes, mas vivem em prol de um bem comum, que é manter a colônia viva. Então, todos eles levam vantagem. Essa aqui, a caravela, ela é bem comum num filminho de desenho que eu já assisti com a minha filha, né? Olha a caravela. Nós temos os indivíduos de defesa, os indivíduos de nutrição e os indivíduos que fazem a caravela flutuar. Então, esses indivíduos estão juntos, parece um indivíduo só, né? Você vai falar assim, isso aqui é um monte de indivíduo? É um monte de indivíduo, ok? Então, essas são as colônias. Colônias, todos os indivíduos levam vantagem e estão anatomicamente unidos, estão grudados. Na sociedade, também todos levam vantagem. Ana, então qual que é a diferença da sociedade para a colônia? O que difere a sociedade da colônia é porque eles não estão grudados. Cada um é por si, mas todos eles trabalham para o bem comum, né? Então, é uma associação de indivíduos da mesma espécie, lembrando que a gente está falando de interações intraespecíficas, né? Específicas. Mas tem divisão de trabalho, né? Então, por exemplo, deveria ser a sociedade humana, todos trabalhando, né? A sociedade humana idealizada, trabalhando em prol do bem comum, né? Que é a manutenção da sua espécie. Mas o que a gente vê real mesmo de sociedade são os insetos sociais, né? As abelhas, então, por exemplo, a rainha e o zangão são o quê? São para reprodução. A operária para defesa, né? E para manutenção, para alimento, para buscar alimento. Então, vejo que eles não estão grudados, mas cada um com a sua função, com a sua divisão de trabalho. Rainha, operária e zangão, eles não vivem sem o outro, ok? Aqui o cupim, né? O cupim ele tem mais tipos diferentes, então tem o trabalhador, tem o soldado que defende, tem a rainha, tem o alado, que é aquela aleluinha, né, que a gente vê. A aleluinha é o cupinzinho, né? Tem a ninfa, que é o estágio jovial, as formigas, outro tipo também de seres vivos da mesma espécie, chamado que, né, tem a interação de sociedade, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vimos agora relações harmônicas dentro da mesma espécie. Tanto a colônia quanto a sociedade, todos os indivíduos levam vantagem. Qual que é a diferença? Na colônia, os indivíduos estão grudados, anatomicamente unidos, ok? E agora a gente vai, então, para as harmônicas, harmônicas interespecíficas, entre espécies diferentes. Comecemos, então, com a protocooperação. A protocooperação, olha que bonitinho, os dois levam vantagens, mas lembrando que nós estamos com espécies diferentes, ok? É assim, um indivíduo e o outro, eles levam vantagem.
Quando eles estão juntos, eles estão melhor. Mas se eles estão separados, tá tudo bem também. Eles não dependem um do outro. Então, ambas as populações se beneficiam, mas não de forma obrigatória. Então, vou dar um exemplo aqui do pássaro palito. Ai, deixa eu mudar a cor aqui da minha careta. Isso. Pássaro palito e o crocodilo. Não sei se vocês já viram, vocês viram ali a primeira foto do slide, né? O crocodilo, muitas vezes, ele abre a boca e o pássaro palito entra na boca. Você vai fazer, mas o crocodilo não vai matar o pássaro? Não. O pássaro palito, ele come restos de alimento do crocodilo. Então, qual que é o benefício para o passarinho? O quê? Comer, se alimentar. E qual que é o benefício para o crocodilo? Ele evita infecção de dente, né? Porque aí evita que o quê? Surjam cáries, surjam inflamações, porque tem resto de alimento. É como se fosse a escova de dente do crocodilo. Vejam só, o crocodilo vive sem o pássaro palito? Vive sem o pássaro palito. Pássaro palito vive sem o crocodilo? Vive sem o crocodilo. E então, só que quando eles estão juntos, eles estão melhor, né? Os dois se beneficiam. Um outro exemplo é o gado e o pássaro. Vocês, quem mora em sítio, quem frequenta sítio, já deve ter visto um passarinho em cima de um gado, né? O gado e o anu, também chamado, né, de garça vaqueira ou gavião carrapateiro. Então, tem passarinho que se alimenta dos carrapatos do boi, né? E aí, o passarinho se alimenta do carrapato e o boi fica livre do parasita, que o carrapato fica sugando o sangue do boi. Olha só, os dois levam vantagens. Mas o passarinho pode arrumar comida em outro lugar. O boi pode ficar sem o carrapato, não vai ficar tão bem, mas vai ficar com o carrapato. Então, eles juntos estão melhores, mas não é obrigatório. Eles conseguem viver separados. E um terceiro exemplo que eu trago aqui, que é o mais bonitinho, eu acho, é esse caranguejo vermelhinho aqui, com as anêmonas, que são esses animais que têm tentáculos. O que acontece? Esse caranguejo aqui, o bumbum dele é mole. Então, os predadores querem comer o bumbum dele. Isso mesmo. E aí, o que ele faz? Ele coloca uma concha em cima dele. Por quê? Ele bota a concha, olha aqui a concha de um caramujo que morreu. Ele põe a concha para o bumbum ficar protegido, para ninguém comer o bumbum dele, né? E aí a anêmona, algumas anêmonas sobem em cima e grudam na concha. Olha, aqui tá a anêmona e aqui a concha. Qual que é o benefício para o caranguejo? O benefício para o caranguejo é porque a anêmona tem tentáculos. E os tentáculos queimam. Então, qualquer predador que venha querer comer o bumbum do caranguejo, a anêmona pode queimar. E qual é a vantagem para a anêmona? A anêmona é um animal séssil, ele é parado. Então, como o caranguejo se locomove, a anêmona também se locomove. Ela não ia se locomover sozinha, porque ela basicamente fica parada. Ela anda muito pouco. E aí, conforme o caranguejo anda, a anêmona consegue se alimentar melhor. Então, olha que bonitinho. A anêmona ajuda o caranguejo ajuda a anêmona. O mutualismo, ele também, os dois levam vantagem, né? As duas espécies diferentes. Mas qual que é a diferença da protocooperação que a gente viu? No mutualismo, um não consegue viver sem o outro, né? Ambas as populações se beneficiam, mas são completamente dependentes uma da outra. Eles não vivem um sem o outro. Aqui eu trouxe 3 exemplos. O mais bonitinho que eu acho é o cupim e o protozoário. A natureza ela é incrível. Por quê? Porque o cupim, ele come o quê? Madeira. Mas vocês sabiam que o cupim não digere a madeira? O cupim só digere a madeira porque no estômago dele, isso aqui é o intestino dele, né? No intestino dele tem protozoários. São esses protozoários que digerem a madeira do cupim. Então, o cupim não consegue viver sem o protozoário. E o protozoário, se ele sair do cupim, ele morre de fome. Ele não consegue viver sem o cupim. Então, vejam só, o cupim, quem, na verdade, digere o alimento do cupim é o protozoário.
Então, cupim não vive sem protozoário, nem protozoário vive sem o cupim. Um outro exemplo de mutualismo chama bacteriorrhiza. Bactério é bactéria, um ser vivo. Rhiza, raiz. Bacteriorrhiza são associações da raiz, como vocês estão vendo aqui, com essas bolinhas cheias de bactérias, de plantas leguminosas. O que são plantas leguminosas? Por exemplo, a soja, a ervilha, o feijão, o amendoim. Essas bactérias, elas fazem o quê? Que a gente viu no ciclo do nitrogênio? Bactérias fixadoras de nitrogênio. Ou seja, o que elas vão fornecer para a planta? Vão fornecer para a planta amônia. Lembra disso no ciclo do nitrogênio? Então, a raiz, a planta não consegue viver sem a bactéria e a bactéria só é encontrada na planta, não consegue viver sem a planta. E um terceiro que a gente vai estudar mais para frente, né, que são os líquens. Os líquens são associações de algas com fungo. O fungo não vive sem a alga, nem a alga vive sem o fungo. Ok? Então, isso é mutualismo também. Então, nós vimos relação harmônica interespecífica dos tipos protocooperação e mutualismo, que os dois levam vantagens. Qual que é a diferença da protocooperação com o mutualismo? A protocooperação é uma relação que não é obrigatória, enquanto o mutualismo é obrigatório, ou seja, um não consegue viver sem o outro. E para finalizar as relações harmônicas, vamos de comensalismo e inquilinismo. O comensalismo, um leva vantagem e o outro é indiferente. A espécie que leva vantagem, ela é chamada de comensal, por isso que é comensalismo. Por que ela vai levar vantagem? Ela vai levar vantagem porque ela vai pegar o alimento, né? A espécie hospedeira não vai levar vantagem. Como assim, Ana? Explica melhor. Então, olha que bonitinho. Vocês estão vendo este tubarão lindo? E olha o que tem embaixo dele, um peixe. Esse peixe chama peixe-piolho, por que será, né? Esse peixe-piolho, ele fica grudado no tubarão, ou peixe-rêmora, né? Quando o tubarão come, os restos de comida vão pro bonitinho aqui, pro piolinho aqui, né? Então, o peixe-rêmora, ele é o comensal. Ele está se beneficiando do alimento, então ele é o comensal. O tubarão, o peixe-rêmora não faz nada, não tira sangue do tubarão, não prejudica o tubarão. Então, o tubarão é a espécie hospedeira. Para ele, ó, não leva nem vantagem nem desvantagem. Então, ele é indiferente. E a gente, para finalizar, nós temos o inquilinismo, que também um leva vantagem e o outro é indiferente. Mas o inquilinismo, quando eu falo de inquilinismo, eu falo de inquilino. Inquilino é abrigo, não é comida. Quando eu falo de comida, comensal. Inquilinismo é o inquilino, e o inquilino é aquele que paga aluguel, não é? Ou seja, aquele que se beneficia da casa. A espécie inquilina beneficia-se tendo abrigo na espécie hospedeira. A espécie hospedeira não leva nem vantagem e nem desvantagem. Um exemplo muito bonitinho, que vocês não têm costume de ver, é o pepino do mar, esse bichinho esquisito aqui, e o peixe-agulha. O peixe-agulha, tá vendo os ovinhos do peixe-agulha? Olha que coisa mais lindinha. Para proteger os seus ovinhos, geralmente eles se enfiam dentro do pepino do mar. E aí o pepino do mar abriga, né? Protege, abriga o peixe-agulha. Então, o peixe-agulha é o inquilino, ele tem vantagem, né? Ou seja, proteção. Pro pepino do mar, tanto faz. O peixe pode viver lá porque ele não está nem prejudicando nem beneficiando. Um outro exemplo são as orquídeas e as bromélias. As orquídeas e as bromélias recebem um nome diferente de inquilinismo, que a gente chama de plantas epífitas, epifitismo. Então, geralmente o vestibular vai trazer como epífitas. Epífitas também é a mesma coisa que o inquilinismo, só que fala de planta. Então, quando a mãe, né, coloca, ou algum responsável de vocês, coloca uma orquídea num tronco de árvore, a orquídea, a bromélia, ela não prejudica o tronco de árvore, né? Nem dá vantagem nem desvantagem. Só que a orquídea e a bromélia leva vantagem. Por quê? Maior captação do sol, quando está em cima dos troncos, por exemplo. Então, a planta leva vantagem
Mas o tronco, a planta, o tronco da árvore, a outra planta, não leva nem desvantagem e nem vantagem. Então a gente encerra essa videoaula sobre as relações ecológicas harmônicas, né? Vimos colônia, vimos sociedade, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. E a gente vai para a próxima videoaula com as desarmônicas.